História de quando a minha mãe namorou um traficante. Só pra vocês entenderem, quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos. E na época que tudo aconteceu, eu tinha 8 e ela 24. Ela sempre saía muito, ia pra casa de amigas, pra festas e me deixava com a minha avó. E foram meus avós que me criaram praticamente. Ainda bem que eu tinha eles. Em um desses bailes que ela foi, acabou conhecendo um cara. Começou a namorar ele e depois de um tempo foi morar com ele. Eu não entendia porquê, mas meus avós odiavam ele. E eles falavam que se minha mãe continuasse namorando aquele cara, era pra ela sair da casa deles. Então ela foi morar com o cara e me levou. Foi aí que meus avós ficaram furiosos e entraram na justiça pra pegar minha guarda. Mas enquanto isso eu tive que ir com a minha mãe. No começo até que o namorado dela era legal, mas depois ele mudou completamente. E eles brigavam muito. A vizinhança inclusive já chegou até chamar a polícia. Quando chamaram a polícia, minha mãe disse que era ela brigando comigo e que só morava nós duas lá. Eu não entendi o porquê dela fazer isso. Hoje olho pra trás e vejo que provavelmente o cara era procurado. E assim eu levava minha vida. Todos os dias era uma briga diferente, e ele batia cada vez mais nela. Até que um dia ela cansou, pegou todas as nossas coisas e voltou pra casa dos meus avós. Ele ficou maluco e ameaçava ela todos os dias. Quando encontrava minha mãe na rua, batia nela, e ela já não aguentava mais isso. Até que um dia, finalmente, ele parou de ser visto lá no bairro. E nós ficamos sabendo que ele tinha sido preso. Depois dessa fase horrível, a minha mãe nunca mais quis saber de algum homem que não seja trabalhador. E a gente viveu nossa vida normalmente. Saímos da casa dos meus avós e hoje moramos só eu e ela, em outra cidade, onde eu posso viver minha vida tranquilamente sem ter que me preocupar se esse cara vai fazer mal pra minha família. É isso, lembrando que essa história é de uma seguidora, me siga aqui pra mais histórias e lá no Insta pra mais conteúdo. História de quando meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu e o Vitor éramos melhores amigos desde pequenos. Morávamos no mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava, para de brincadeira, eu sei que é mentira. E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer, eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque. Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o 2º ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu 2º ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele estava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que estava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Parte 2 de como o meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Depois disso, eu comecei a namorar um cara que chama Vinícius. E quando o Vitor descobriu, ele disse que eu era nojenta e me xingou de várias coisas. E no dia seguinte, ele arrumou uma namorada. Mas o estranho é que ele não me bloqueou dessa vez. Ele, na verdade, começou a me mandar mais mensagens, dizendo como ele e a namorada estavam felizes juntos. E como eu era a melhor amiga dele, apoiei, né? E um dia, 2 horas da manhã, ele foi na minha casa e falou, tipo, eu não sinto nada pela minha namorada. E eu fiquei tipo, ok, então por que você tá com ela? E ele ainda teve a cara de pau de falar, você não percebeu que eu gosto de você? E eu mandei ele embora. Depois disso, nós evitamos de nos falar na escola. Mas um dia teve almoço na minha casa e a família dele foi. E nós não nos falamos durante as primeiras 2 horas. Depois disso, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria conversar e dizendo que ele estaria sozinho na casa dele hoje à noite. E eu fui lá e nós acabamos fazendo aquilo. Ele disse que era pra nós terminarmos os nossos relacionamentos. Mas no dia seguinte eu tava bloqueada. Eu fui na casa dele e adivinhe quem estava lá. Sim, a namorada dele. Eu contei tudo pra ela, mas ela não acreditou em mim. Então nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Sigam no Insta pra mais conteúdo.